Olá, vamos dar sequência agora para esse estudo que nós estamos trabalhando, essa discussão sobre sistema de lagoas. No caso, do mesmo modo que fizemos quando trabalhamos com reatores aeróbios e depois com anaeróbios, nós vamos repetir aqui. Inicialmente, naquele caso, nós trabalhamos com lodo ativado e depois com um reator UASB. Aqui é a mesma coisa, nós discutimos um reator, uma lagoa que pode, em grande parte do volume dela, ser aeróbia, e agora nós vamos discutir uma lagoa anaeróbia e o sistema australiano, que é conjugando uma lagoa anaeróbia e uma lagoa aeróbia. E quando nós trabalhamos com lagoas facultativas, eu apresentei esse esquema aqui do tanque séptico. E a minha pergunta, a minha questão era a seguinte: é possível transformar um tanque séptico que tradicionalmente é empregado para uma família ou uma pequena população, tornar um sistema de grande porte, tratando esgoto de 1.000, 10.000 pessoas? Isso é possível? Se nós pensarmos nessa caixa, é algo inviável. Imagine o tempo de detenção hidráulica e todos esses aspectos. E aí nós discutimos e chegamos à lagoa facultativa. A lagoa facultativa é interessante porque ela incorpora alguns aspectos do tanque séptico, por exemplo, a remoção da escuma e a remoção do lodo, do material sedimentável, e agrega um aspecto importante, que é a questão de agir de forma aeróbia sobre o material dissolvido. Com isso, ela consegue ser muito mais eficiente que um tanque séptico. O aspecto negativo da lagoa facultativa é a grande área que ela demanda, conforme nós notamos no dimensionamento anterior. Por demandar uma grande área, em muitos casos ela acaba sendo inviável. Mas é possível torná-la ocupando um sistema mais compacto, que ocupe uma menor área? Se nós imaginarmos a mesma questão que trabalhamos, por exemplo, com filtro biológico percolador, nós agregamos um reator UASB. Esse reator UASB tornou o filtro biológico percolador muito mais compacto. É possível fazer isso aqui com o sistema de lagoas? Nós podemos agregar um reator UASB antes de que receba o esgoto bruto, remova 80% da carga orgânica e, na sequência, o efluente vai para uma lagoa facultativa. Recordando, a base do dimensionamento de uma lagoa facultativa é a carga orgânica. Nós aplicamos uma dada carga orgânica numa dada área. Logo, se eu tiver uma carga orgânica menor, se eu tiver uma carga orgânica 80% menor, a minha área ocupada vai ser 80% menor. Então, é muito interessante eu agregar um reator UASB e uma lagoa facultativa. No entanto, por menor que seja a questão de mecanização e construção do UASB, ainda tem uma certa mecanização, tem alguns aspectos construtivos dele, em alvenaria e estruturais. Eu poderia, ao invés de pensar no reator UASB, pensar numa lagoa, ou seja, criar uma lagoa que seja anaeróbia e manteria a mesma simplicidade construtiva de uma lagoa facultativa, ou seja, construindo uma lagoa. É possível fazer isso? Mas recordando, se eu tenho uma lagoa com uma grande área, vai ser favorável à recepção da luz, da energia luminosa, da energia solar, eu vou viabilizar o desenvolvimento de algas e, consequentemente, introdução de oxigênio. Eu não quero isso agora. Eu quero que seja viabilizada uma lagoa anaeróbia. E é isso que nós vamos tentar buscar nesse momento. Tentando agregar, do mesmo modo que eu fiz, um reator UASB, um lodo ativado, um reator UASB, um filtro biológico percolador, do mesmo modo que eu posso agregar um UASB, uma lagoa facultativa, por que não criar uma lagoa anaeróbia? Que seria extremamente simplificada a sua construção. Criando uma lagoa anaeróbia com menor área possível superficial para minimizar a área da lagoa facultativa que vem na sequência. Como fazer isso? Como criar uma lagoa anaeróbia que minimize o máximo possível a lagoa facultativa? O grande aspecto disso, conforme nós vimos para a lagoa facultativa, para viabilizar
aquela lagoa como sendo aeróbia, eu tinha que ter a máxima área possível, a máxima área exposta possível à luz solar. Com isso, eu favorecia o desenvolvimento das algas que, por sua vez, introduziam oxigênio naquele meio líquido. O que eu posso fazer? Pensar do modo oposto. Como não viabilizar a introdução de oxigênio nessa massa líquida? Como eu posso fazer isso? Ter uma área superficial do menor tamanho possível. Ou seja, criando uma lagoa que seja profunda, que o volume dela esteja distribuído muito mais na profundidade do que na área. Eu conseguindo fazer isso, eu vou jogar uma carga orgânica nessa área superficial muito grande, aliás, nessa área superficial muito pequena, eu estou jogando uma carga orgânica muito grande. Com isso, eu vou favorecer o desenvolvimento de micro-organismos que consumirão oxigênio, eu não vou favorecer o desenvolvimento de algas, porque eu tenho uma área superficial pequena, e a troca gasosa entre a massa líquida e o meio, entre a atmosfera e a massa líquida, não vai ser suficiente para agregar oxigênio a essa massa líquida. Então, a base desse meu projeto da Lagoa Anaeróbia é ter uma área superficial pequena e o volume estar distribuído ao longo da profundidade. Esse é o grande ponto. Com isso, eu vou ter pequena introdução de oxigênio, que vai ser rapidamente consumido, e se tiver oxigênio na camada extremamente superficial dela, favorecido pela troca gasosa com a atmosfera. Ao longo do volume, eu não vou ter a presença desse oxigênio. Vai ser um meio anaeróbio. Com isso, eu vou ter uma lagoa com característica anaeróbia, com característica que leva uma eficiência de remoção algo em torno de 50% a 70%, e com isso eu vou remover a grande parte da matéria orgânica desse modo, ocupando uma menor área, conforme nós vamos discutir um pouquinho mais à frente num dimensionamento. No entanto, tal como um tanque séptico, tal como um filtro anaeróbio, tal como um reator anaeróbio, um WASB, ela demanda um pós-tratamento. E qual poderia ser esse pós-tratamento? Trabalhando com essa ideia de extrema simplicidade, por que não uma lagoa facultativa? Só que agora com um tamanho muito menor. Então, conforme eu disse, a nossa base de dimensionamento é a carga orgânica aplicada num dado volume, distribuindo esse volume pela profundidade. E do mesmo modo que a lagoa facultativa, os micro-organismos que atuam no tratamento de esgotos, micro-organismos anaeróbios, eles dependem de uma temperatura adequada. Notem que se eu tiver uma temperatura que gira em torno de 10 a 20 graus Celsius, eu vou ter uma certa profundidade que vai depender da temperatura, de 20 a 25 graus Celsius a mesma coisa. E acima de 25, a minha carga orgânica, taxa de aplicação volumétrica, que é o que significa qual a carga orgânica, qual a quantidade de matéria orgânica que eu estou aplicando por dia em cada metro cúbico, vai ser muito maior. Notem que se eu fizer um gráfico com esses valores, com essas equações disponíveis, vocês vão notar que acima de 25 graus Celsius eu vou conseguir a máxima taxa de aplicação volumétrica. Por que isso? Porque os micro-organismos, a atividade do micro-organismo depende de uma adequada temperatura, uma temperatura superior a 25 graus Celsius. E sabendo o volume que eu preciso para atender essa questão do tratamento para o processo anaeróbio, qual que é a profundidade que deve satisfazer? Conforme eu disse no início, eu preciso ter grandes profundidades. Eu preciso que essa lagoa tenha uma profundidade significativa. Então, eu vou checar, eu tenho aquele dado volume, eu vou ter uma carga orgânica diária que eu aplico nessa lagoa e eu vou distribuir, em função da minha taxa de aplicação volumétrica, eu vou calcular esse volume que eu preciso. E aí, como checagem, eu avalio o TDAH. Esse TDAH tem que variar de 3 a 6 dias. Importante, se o tempo de detenção for inferior a 3 dias, eu posso arrastar certos micro-organismos que eu
que estão presentes no tratamento de esgoto por meio da anaeróbio, que são importantes. Esses micro-organismos acabam indo embora se eu deixar um tempo de detenção inferior a 3 dias. Se eu deixar um tempo de detenção superior a 6 dias, talvez eu precise de uma área muito extensa, eu vou precisar, tendo essa área muito extensa, exposição à luz solar, eu posso, de repente, tornar essa lagoa que eu quero que seja anaeróbia, ela se tornar favorável ao desenvolvimento de algas, favorável a um processo aeróbio. Então, eu tenho que variar o tempo de detenção hidráulico entre 3 e 6 dias. E aqui vocês têm os valores típicos. Mais uma vez, o tempo de tensão hidráulica é dependente da temperatura. Notem que acima de 25 dias, tal como se dá no tocante à taxa de carregamento orgânico, quanto de matéria orgânica eu aplico em cada volume, aqui é a mesma coisa. Quanto maior a temperatura, no caso anterior, a taxa de carregamento orgânico vai ser maior, porém o tempo de tensão hidráulica pode ser menor. Esse é um aspecto importante. Baixas temperaturas, eu vou aplicar menos carga orgânica por cada volume, eu vou precisar de um tempo superior de detenção do esgoto dentro desse sistema. Altas temperaturas, é mais favorável o sistema, ele vai ser mais compacto e uma eficiência até maior, chega de 60% a 70%. Logo, tanto a lagoa anaeróbia como a lagoa facultativa ela é bastante adequado para locais de clima mais quente. Isso é importante. Conforme eu disse, a ideia da lagoa anaeróbia é justamente favorecer um processo anaeróbio, a menor exposição possível à luz solar. Por isso, ao invés de serem lagoas que tendem a ocupar uma área grande, que tem que ocupar o espaço para favorecer a insolação, favorecer a incidência de luz solar, na lagoa anaeróbia vai ser uma área menor e ela mais profunda. Notem que a profundidade dela varia aí de 3 a 5 metros. Com isso, nós vamos ter uma redução, uma inviabilização da penetração de oxigênio. E com isso a gente evita a formação de uma lagoa facultativa. E tipicamente ela é uma lagoa retangular. Tipicamente ela tende a ser essa característica. Aliás, uma lagoa mais tendendo ao quadrado. E aí a gente há equações que permitem até avaliar um pouco mais detalhada essa eficiência de uma lagoa anaeróbia, que nós vamos aplicar futuramente num exemplo de cálculo. E mais uma vez, se eu quiser melhorar a eficiência dessa lagoa, eu consigo obter isso por meio de tentando torná-la o mais próximo possível de um reator UASB, tentando viabilizar o máximo possível o contato do esgoto dissolvido, do esgoto que está sendo afluente com a biomassa que está presente dentro dessa lagoa. Essa biomassa ela tende a ficar mais fortemente presente no lodo. Com isso, se introduzir essa tubulação de entrada no meio desse lodo, eu vou ter uma lagoa com uma eficiência um pouquinho maior. Porém, vai ter aquele problema. Eu vou acabar arrastando biomassa para fora da lagoa. Então, isso não é tão comum de acontecer. Eu favoreço esse grande tempo de tensão hidráulica. Há uma característica importante da lagoa anaeróbia, que, como ela recebe esgoto bruto e a área superficial dela é pequena, relativamente pequena, porque eu estou distribuindo o volume na profundidade, acaba aparecendo muito material flotante. Esse material flotante, a discussão se é interessante essa remoção frequente ou não. Muitos autores, muitas empresas de saneamento preferem que esse material permaneça. Por que é interessante? Recordando, um sistema anaeróbio, se houver a presença de proteínas, se houver a presença de enxofre, ele tende a se converter no meio anaeróbio a H2S, ácido sulfídrico. Esse composto é um gás que tende a ir para a atmosfera, é um gás com um odor bastante desagradável. E aí, se eu tiver uma capa de gordura nessa superfície, muitos autores afirmam que isso vai impedir o arraste desse gás para a atmosfera, minimizando a geração de odores. Essa gordura formada pela escuma que chega a partir do esgoto.
Mas, no entanto, esse material tem um aspecto bastante desagradável. Do mesmo modo que a lagoa facultativa, do mesmo modo que um tanque séptico, a produção de lodo, que varia aí de 2 a 8 centímetros. O que é esse lodo? Esse lodo, tal como no tanque séptico, é composto de matéria orgânica particulada que vai para o fundo. Essa matéria orgânica que vai para o fundo permite o desenvolvimento de micro-organismos anaeróbios que vão consumir essa matéria orgânica e diminuindo seu volume. Mais uma vez, reforçando, tal como o tanque séptico, não vai ter uma grande interação com a fase dissolvida. Então, é um tanque que permite a deposição desse material sedimentável, é um tanque que permite uma remoção aí, por não ter uma interação tão forte com a parcela dissolvida, uma eficiência que varia de 50% a 60%. E, do mesmo modo que as lagoas facultativas, eu quero manter uma simplicidade bastante grande nesse sistema. Por isso, eu prevejo a remoção de lodo após anos. Há alguns trabalhos, alguns autores, alguns projetistas que dimensionam uma lagoa pensando na remoção de lodo após 10 anos, por exemplo. Ou senão, eu posso casar com meu projeto de remoção de lodo de uma lagoa facultativa. Ou alguns projetistas sugerem que deve-se remover o lodo da lagoa quando ele atingir 1/3 do volume útil. Do mesmo modo que uma lagoa facultativa, a remoção de lodo pode se dar por meio de dragagem. Essa é a forma cada vez mais típica nos últimos tempos. E como se dá o pós-tratamento? Recordando, essa lagoa anaeróbia, ela se comporta como um tanque séptico, um imenso tanque séptico. Mas, no entanto, um tanque séptico aberto, ele não é lacrado, tal como o tanque séptico que é empregado para tratamento de esgoto de uma residência, um pequeno conjunto de residências. É um tanque exposto, é uma lagoa exposta para a atmosfera, recordando, com a menor área possível para não favorecer o desenvolvimento de algas, para não favorecer a introdução de oxigênio nesse meio. No entanto, sua ação frente à matéria orgânica dissolvida não é tão efetiva. Desse modo, há a necessidade de um tratamento, de um pós-tratamento. Esse pós-tratamento pode ser feito por uma lagoa facultativa. Consequentemente, se nós conseguirmos remover 50% a 60% da matéria orgânica que adentra a lagoa anaeróbia, quer dizer, se nós removemos 45%, 70% da matéria orgânica, da carga orgânica que chega numa lagoa anaeróbia, que é proveniente do esgoto bruto, a consequência disso é que a lagoa facultativa também vai ter um tamanho 45% a 70% menor do que uma lagoa facultativa que recebesse o esgoto bruto. Logo, essa lagoa anaeróbia é extremamente interessante. Ela é extremamente interessante porque nós vamos ocupar uma área muito menor do tratamento. E nós vamos fazer essa avaliação daqui a pouco num dimensionamento. E o dimensionamento da lagoa facultativa, que vem na sequência, é feito do mesmo modo que nós adotamos quando a lagoa facultativa recebe esgoto bruto. Essa associação de lagoas, lagoa anaeróbia, mas lagoa facultativa, é denominado de sistema australiano. Essa composição de lagoas foi criada na Austrália, por isso aqui no Brasil recebeu esse nome de sistema australiano. Então, notem que a lagoa anaeróbia ela tem uma profundidade bastante maior que uma lagoa facultativa. Essa é a característica típica. Enquanto a lagoa facultativa busca facilitar o acesso à interação com a luz, a incidência solar, para desenvolvimento de algas, nesse caso da lagoa anaeróbia, nós não desejamos isso. E aqui é a visualização desse sistema. Então, nós temos aqui, mais à esquerda, as lagoas anaeróbias e, na sequência, as lagoas facultativas, ambas trabalhando em paralelo. Notem a questão dos volumes. Uma tem total exposição para a incidência de luz solar, enquanto que a outra tenha o volume ao longo da profundidade. Esse é o sistema típico denominado de sistema australiano. Reforçando,
É um sistema muito interessante para pequenas populações. Populações, conforme nós discutimos, que variam aí de 10, 20, 30 mil habitantes. É bastante interessante. Há alguns locais onde o sistema atende populações maiores, porém, reforçando, há necessidade de grande área ocupada pelo sistema de tratamento de esgoto. Possivelmente, se fosse uma lagoa facultativa, a área ocupada por esses sistemas seria o dobro ou o triplo do que vocês estão vendo. Porém, com a remoção de 60%, 70% da matéria orgânica na lagoa anaeróbia, nós conseguimos compactar a lagoa facultativa. Logo, se o município está no interior do país, no interior do estado, ou se eu tenho um distrito no interior de uma cidade, onde há uma área descampada grande, onde essa área tem um custo baixo, eu posso fazer esse sistema que é bastante interessante para o tratamento de esgoto. Reforçando, qual é a manutenção exigida por esse sistema? Eu preciso ficar atento, atuar no gradeamento e na caixa de areia. Mas ambos os sistemas podem ser bastante simplificados também. Eu posso ter um gradeamento que exige uma manutenção manual. Eu posso ter uma caixa de areia retangular, prismática, que não há mecanização também. No entanto, importante ressaltar uma questão. Simplicidade construtiva, simplicidade operacional não quer dizer desleixo, descaso. Eu preciso ter atenção a esse sistema. Eu preciso diariamente remover o material aderido às grades, atender esse aspecto de projeto. Eu preciso remover o material que é retido nos desarenadores, de acordo com o que é previsto no projeto e de acordo com a necessidade. Caso contrário, nós vamos ter que essa lagoa, tanto a anaeróbia como a aeróbia, vão receber uma carga de areia, vão ser preenchidas com areia e vão ter uma durabilidade muito menor. Outro aspecto importante, eu não posso deixar um crescimento de matos e ervas daninhas ao redor, senão eu vou comprometer toda a compactação do terreno, vou comprometer a impermeabilização dessas lagoas. É fundamental que eu impeça o vazamento de esgoto. Por isso, tal como uma lagoa facultativa, uma lagoa anaeróbia é impermeabilizada com mantas também. E esses aspectos são fundamentais. Eu não posso deixar crescer ervas daninhas, mato ao redor dela, tem que ter esse cuidado na manutenção para impedir também o desenvolvimento de insetos. Um sistema muito simples de ser dimensionado, conforme nós vamos discutir daqui a pouco, muito simples de ser operado e muito interessante para pequenas e médias cidades. Aqui um outro sistema composto por lagoas anaeróbias, essa lagoa mais próxima da parte inferior do vídeo, na sequência as duas lagoas facultativas. Mais uma vez, notem que na superfície dessas lagoas anaeróbias há a presença dessa escuma, dessa capa gordurosa. E isso, em muitos casos, ocupa toda a área útil superficial dessa lagoa. Algumas empresas de saneamento, alguns autores discutem e afirmam que isso pode ser benéfico para impedir a produção de mau cheiro. Isso é uma discussão ainda que deve ser feita. E na sequência, uma lagoa facultativa, notem a grande área exposta. E mais uma vez, destacando, essa lagoa anaeróbia tem que ter uma área superficial pequena, eu consigo ter uma eficiência bastante grande e torno muito mais compacta a lagoa facultativa. E aqui seria a composição dessas lagoas. O esgoto chegando, passando pelo sistema de gradeamento, passando pela caixa de areia, indo para a lagoa anaeróbia e, na sequência, a lagoa facultativa. E aí nós vamos ter a produção do efluente final. A lagoa facultativa, reforçando, tem as mesmas características no que tange a dimensionamento, operação e qualidade do efluente expostas no tema anterior, num dos temas anteriores. Um aspecto de manutenção da grade, remoção do material que é retido na grade, remoção do material retido na grade de areia e remoção do lodo.
Reforçando, como eu quero um sistema de lagoas com o mínimo possível de manutenção, eu não vou remover esse lodo diariamente ou mensalmente, nem anualmente. Em muitos casos, esse sistema, eu vou fazer uma previsão de remoção do lodo em períodos superiores a 1 ano, 2 anos, 3 anos, algo próximo a isso. E reforçando, essa conjugação de lagoa anaeróbia e lagoa facultativa é denominado de sistema australiano. Uma outra opção seria essa. Ao invés de termos uma lagoa anaeróbia, colocarmos um WASB, um reator WASB, e na sequência uma lagoa facultativa. Então, isso também em alguns locais tem sido dimensionado. O reator WASB recebendo o esgoto bruto, tendo as mesmas características de dimensionamento exposto no termo específico dele, e na sequência uma lagoa facultativa mais compacta. Qual que é o comparativo do reator WASB com uma lagoa anaeróbia? O WASB tem uma eficiência um pouco maior, bastante maior que uma lagoa anaeróbia. No entanto, eu preciso de alvenaria, eu preciso de uma questão construtiva mais cuidadosa em frente à lagoa anaeróbia. Além disso, ele é menor que uma lagoa anaeróbia, porém, eu vou precisar gerir com mais frequência o lodo produzido no reator WASB. Então, eu tenho que levar em conta esses aspectos. Aqui nós fechamos essa videoaula. Alguma dúvida, acessem o material que está disponível e acessem também esses livros do Marco von Sperling, principalmente o livro que discute as lagoas de estabilização. Então, fechamos aqui mais essa videoaula. Até, tchau!